Bom dia, meu nome é Elson Guerra, professor de matemática, dando continuidade às fatorações. Hoje nós vamos trabalhar com a fatoração do trinômio quadrado imperfeito. Vou apresentar para vocês aqui alguns casos de fatoração quando o trinômio é imperfeito. Se você ainda não é assinante, peço que assine o meu canal, dê seu like e clique no sininho para que você receba com frequência os meus vídeos. A primeira atividade de hoje do trinômio quadrado imperfeito que nós faremos será esse aqui. Digamos que tenhamos o trinômio x ao quadrado mais 4x menos 12. X ao quadrado mais 4x menos 12. E queremos fatorar. Nós já trabalhamos quando o trinômio é perfeito. No entanto, para os imperfeitos, nós vamos utilizar um outro método. Vamos adotar a fatoração pelo método de Girard. É bem rápido e simples. Muito bem. Quando ele não é imperfeito? Ele não é imperfeito quando ele não possui raízes exatas de dois dos seus termos. Nós vemos que aqui há raiz exata. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. Mas a raiz quadrada de 12 não é um número exato. Então, para resolvermos isso, poderíamos usar o método de Bhaskara. No entanto, é mais fácil trabalharmos utilizando o método de Girard. Consiste em você fazer um quadrinho, dividir esse quadrinho, multiplica o termo A pelo C, e esse resultado você repete aqui em cima. O coeficiente do termo A é 1, o coeficiente do termo C é menos 12, você multiplica 1 vezes menos 12, menos 12. Esse termo do meio, você simplesmente arrasta ele para cá, trocando de sinal, menos 4. Agora nós vamos pensar em dois números que multiplicando seja igual a menos 12 e somando seja igual a menos 4. Eu poderia pensar em vários números, digamos 3 e 4. É claro que o 3 multiplicado pelo 4 é 12. No entanto, juntando esses dois números, não vai chegar em 4. Se eu somar os dois, se eu somar o 3 mais o 4, é 7. Se eu subtrair o maior do menor, 4 menos 3 é igual a 1. Portanto, 3 e 4 não satisfaz essa condição. Então, vejamos outra situação. E se eu escolhesse o 6 e o 2? Se eu escolher o 6 e o 2, ao multiplicar 6 vezes 2 eu tenho 12. Ao subtrair, vejamos aqui, 6 multiplicado por 2 é 12. Satisfaz essa quantidade aqui. Subtraindo o maior do menor, 6 menos 2 é 4, satisfaz essa condição. Então vejamos, o número é 6 e 2. Agora temos que ficar atento aos sinais. Esse sinal de menos que está acompanhando o número 4, você coloca no número maior. Como o maior é o 6 é um número negativo. O sinal do número 2 você vai obter de um raciocínio que você vai fazer da seguinte forma. Você tem 6. Para chegar em 4, você deve somar ou subtrair? Devo subtrair. Então, para haver subtração, o sinal não pode ser negativo, porque sinais iguais eu deveria somar. Então o sinal do 2 é positivo. Nesse caso nós temos
o primeiro x igual a menos 6 e temos o segundo x igual a 2. Então nós temos x igual a menos 6. Nós podemos trazer os 6 para o lado de cá da igualdade, trocando de sinal. Então ficaria x mais 6. Na segunda situação, você tem o x igual a mais 2. Para trazer o x para o lado de cá, eu tenho que trocar de sinal e eu fico x menos 2. Portanto, esse binômio na sua forma fatorada será x mais 6 multiplicado por x menos 2. Essa é a forma fatorada do trinômio que não é perfeito. É claro que eu poderia chegar nessas raízes utilizando o teorema de Bhaskara. No entanto, seria mais trabalhoso. Eu preferi aplicar um método mais prático. Vejamos um outro exemplo. Digamos que eu tenha uma outra situação, como essa, m ao quadrado mais 7m menos 8. M ao quadrado mais 7m menos 8. E quero fatorar esse trinômio. Primeiro eu verifico se ele é perfeito. Supondo que eu ainda não sei, eu verifico assim. Procuro dois termos para calcular a raiz. A raiz quadrada de m ao quadrado é m. A raiz quadrada de 8 não é um número exato. Muito bem, se não é um número exato, vou utilizar o método de Girard. Para resolver por esse método, eu devo fazer uma caixa, dividir essa caixa e multiplicar os coeficientes. Aqui é 1, coeficiente de m ao quadrado, multiplicado pelo coeficiente do termo c, fica 1 vezes menos 8 é menos 8. Esse termo do meio, que eu não multipliquei, não calculei raiz, eu arrasto para essa caixinha de baixo, trocando de sinal. Agora eu vou procurar um número que multiplicado por outro seja igual a 8. E esse mesmo número, quando somado com o outro número, seja igual a 7. Para encontrar o 8, poderia ser o 2 vezes o 4, poderia ser o 6 vezes o 1. No entanto, só um deles vai servir. Então veja bem, se eu escolher o 2 e o 4, somando 2 com 4, nunca vai dar 7. Subtraindo 4 de 2, subtraindo 2 do 4, também não vai dar 7. Então esse não serve. Vou tentar o 8 vezes 1. Escrevi errado. O 8 vezes 1. Então vejamos, se aqui for 8 e aqui for 1, como procede? Esse sinal que está aqui, você sempre coloca no maior número, naquele que tem um valor numérico maior. Então o sinal negativo é aqui. O sinal do número 1 vem do raciocínio. Você tem 8 e tem 1. Para chegar em 7, você vai subtrair. Para subtrair, os sinais devem ter diferentes, é a regra da soma. Sinais diferentes subtrai, conserva o sinal do número maior. Agora vamos testar. Multiplicando menos com mais, dá menos, certo? 8 vezes 1, 8. Agora vamos testar a soma. Menos 8 mais 1, menos 7. Encontramos as raízes deste polinômio aqui. Então, como escreve na forma fatorada? A primeira raiz que eu encontrei foi menos 8.
Se eu trouxer o menos 8 para o lado de cá, ele deve trocar de sinal e vai ficar x mais 8. Esse é o primeiro fator. O segundo fator, eu encontrei como raiz o número 1. Para trazer o número 1 para o lado do x, ele troca de sinal e fica x menos 1. Agora, apresentando isso na sua forma fatorada, eu tenho x mais 8 multiplicado por x menos 1. É claro que se eu multiplicar, se eu fizer esse produto, eu volto ao polinômio número 2. Vamos ver mais um exemplo para deixar mais claro essa situação. Agora eu trago para vocês como exemplo número 3 o polinômio x ao quadrado menos 9x mais 20. X ao quadrado menos 9x mais 20. Primeiro vamos verificar se ele é ou não perfeito. Nós já vimos isso na aula anterior. Raiz de x ao quadrado é x. Também mostrei como calcular a raiz de polinômios. Raiz quadrada de 20, a raiz quadrada de x ao quadrado é x. A raiz quadrada do 20 não é um número exato. Antes de prosseguir, para quem não viu a aula anterior, eu vou mostrar como eu cheguei nessa conclusão de que a raiz de x ao quadrado é 20. A raiz de x ao quadrado, posso transformar esse radical numa potência, vai ser x, expoente vai ser uma fração, esse número que está aqui embaixo vai para cima, 2. Como a raiz é quadrada, entendemos que o índice é 2. O número que está lá em cima, lá fora, vem para cá. Ficou x elevado a 2 sobre 2, que é x elevado a 1, que é igual a x. Muito bem. Agora que a gente verificou que a raiz de x ao quadrado é x, e a raiz de 20 não é um número inteiro, não é uma raiz exata, vamos utilizar o método de Girard para fatorar esse polinômio aqui. Gosto do método porque é um método mais rápido do que utilizar o teorema de Bhaskara. Então, como faz? Multiplica o coeficiente do termo A pelo coeficiente do termo C. Aqui é mais, multiplicando fica mais. 1 vezes 20 é 20. Esse termo do meio você arrasta para cá, trocando de sinal. Como ele é negativo, aqui ele vem como positivo. Agora eu quero dois números que multiplicados sejam iguais a 20. E quando somados sejam iguais a 9. Eu teria aqui várias opções. Eu teria 2 vezes 10, por exemplo, que multiplicando é 20. Eu teria 5 vezes 4, que multiplicando é 20. Eu também poderia dizer 20 vezes 1, que multiplicando é 20. Poderiam existir outras opções, mas só uma delas é a que de fato vai servir. Se eu escolhesse essa, 2 vezes 10 igual a 20, quando eu fizer 2 mais 10 ou 10 menos 2, nenhum desses vai ser igual a 9. Então essa primeira opção não serve. Se eu pegar essa expressão aqui, ó, e fizer 20 mais 1 ou 20 menos 1, nenhuma dessas duas opções vai ser igual a 9. Portanto, a única alternativa que vai me servir vai ser essa. Aí eu escrevo 5, 4. Os sinais fazemos da seguinte forma: esse sinal positivo você deve colocar no maior número. Como o maior número
é o número 5, o número 5 é positivo. O sinal do 4 vem do raciocínio. Você tem 5, você tem 4 e quer chegar em 9. Então deve juntar. Para juntar, os sinais devem ser iguais. Como o de cima é positivo, esse de baixo tem que ser positivo também, para somar e dar 9. Agora vamos conferir. Mais com mais, mais. Multiplicando 5 vezes 4, 20. Ok. Agora somando, mais 5 mais 4, mais 9. Perfeito. Então nós temos aqui duas raízes. A primeira raiz foi o 5 positivo. Para trazer o 5 para o lado de cá, ele troca de sinal e fica x menos 5. A segunda raiz é o 4. Também positiva, para trazer para cá, troca de sinal, e aí você tem x menos 4. Escrevendo o polinômio na forma fatorada, vai ficar x menos 5 multiplicado por x menos 4. Esse polinômio está fatorado e representa o terceiro exercício. Espero ter sido claro. Qualquer dúvida, por favor, postem seus comentários e terei maior prazer em ajudá-los. Até a próxima.